meninas e meninos, vamos para a nossa quarta aula de Richelieu. Eu fiz uma coletânea de 4 aulas, então se você não assistiu a aula 1, a aula 2 e a aula 3, eu te aconselho a assistir. Eu começo a aula 1 falando sobre os materiais, principalmente quais tipos de entretela que eu uso para bordar o Richelieu. Na segunda aula, eu ensino vocês a bordar um porta-copos com a técnica das gotas em Richelieu. São margaridas, são gotas, fica bem bonito, bem interessante. Como que eu fiz esta aula? Está na aula 2. Na aula 3, eu fiz marcações, a aula de marcações. Eu ensino vocês como que eu faço para duplicar um barrado. Duplicar um barrado com marcações, tanto um barrado quanto um festonê. Eu bordo ao mesmo tempo o festonê e o barrado. Então, na aula 3, é toda essa explicação de marcações, como eu posiciono a máquina, como que eu faço direitinho para que eu, com uma matriz simples, eu consiga duplicar essa matriz, fazer em 2 etapas. E a aula de hoje, eu vou explicar para vocês como que eu bordo o Richelieu palito. Eu preparei alguns modelos para vocês verem que fica bem interessante. Você pega uma matriz simples, como essa que eu vou disponibilizar para vocês. Eu falo assim simples, mas ela é muito delicada, é uma matriz bem delicada. Eu programei uma matriz onde eu pudesse explicar como fazer esse palito de uma forma bem simples e clara. Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então não se esqueça, curta, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Então eu preparei aqui uma toalhinha de bandeja. Então o que eu fiz? A matriz que eu vou passar para vocês é essa daqui. Eu coloquei ela em 2, como que eu faço para colocar ela em 2 etapas e bordar para que fique interessante dessa maneira aqui? O que eu fiz? Aqui no centro eu coloquei um monograma meu. Você pode, se quiser, se você tiver um monograma, você pode bordar esse monograma que vai ficar bem bonito. E depois eu coloquei uma renda gripira em volta, ficou uma linda toalha de bandeja que eu vou mostrar para vocês. E fiz também uma outra. Tá tão bonitinho que você não sabe qual que é. Aqui é o avesso, olha, eu tava mostrando o avesso. O avesso tá tão bonito quanto o direito. Fiz uma outra toalha de bandeja, um pouquinho mais comprida, tá vendo que não tá nem cabendo na imagem? Porque ela é um pouco mais comprida, aonde eu uni as matrizes, tá vendo? Nessa daqui, eu deixei um espaço aqui. Deixei um espaço aqui. Nessa outra aqui, eu deixei unida. Então, como que eu faço? Então, eu vou explicar para vocês. Para bordar, vamos explicar por aqui, olha. Para bordar, primeira coisa, eu vou até riscar aqui que já está pronta, porque a outra já está já está na... Acho que dá para mostrar aqui, peraí. Já coloquei no bastidor para adiantar a nossa aula. Aqui, como que eu faço? Então, aqui eu já tenho um pedaço dela bordada, já tenho um canto dela bordada. Eu vou ter que bordar a outra aqui. Então, o que eu fiz? Eu determinei aqui uma moldura de 4 centímetros. Esse tecido aqui, ele tá torto. Tá vendo que eu até risquei uma linha aqui errada? Então, aqui, ele tá torto. Depois, eu tenho que cortar ele aqui. Esse tecido, como ele tá... Eu passei overlock, ele ficou torto nessa parte. Então, eu vou cortar aqui depois. Vou tirar essa faixa aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma moldura em volta todinho de 4 centímetros. Fiz essa moldura, eu vou posicionar a matriz bem aqui na lateral e bem aqui na lateral. E depois aqui a mesma coisa. Tá vendo que eu fiz até um X para poder mostrar onde eu vou posicionar a matriz? Eu vou posicionar nesta linha aqui e nesta linha aqui. Um lado vai ficar na vertical, o outro lado vai ficar na horizontal. Já coloquei o tecido no bastidor, como que eu arrumei esse tecido? Eu coloquei uma entretela rasgável, uma entretela hidrossolúvel e o tecido. Posicionei, então aqui está uma lateral, aqui está outra lateral. Agora eu vou para a máquina, e vou posicionar a matriz nesta lateral e nessa lateral. E vou fazer este bordado aqui.
Vou repetir o mesmo processo nos 4 cantos, Então, essa minha toalha aqui vai ficar com este espaço. Essa minha toalha vai ficar como essa daqui. Vai ter este espaço aqui. A outra, essa daqui, se você for fazer desta maneira aqui, então o que eu aconselho você fazer? Fazer uma linha aqui. Fazer uma linha de marcação aqui. Ó, além das laterais, faz uma linha de marcação aqui, para posicionar as duas uma perto da outra. E a mesma coisa aqui. Olha, a mesma coisa aqui. Olha, e aqui a mesma coisa, eu vou enquadrar, vou fazer um quadrado. Nossa, Ana, você está arriscando o seu trabalho. Depois eu vou passar o ferro e ele desaparece. Pode ficar sossegada. Eu vou vir aqui, olha. Então, você está vendo? Além, se você quiser unir as 4, além dessa marcação daqui, da vertical e da horizontal, tá? Da vertical e da horizontal, você faça a do meio também. Nessa daqui não precisa fazer a do meio. Nessa daqui não precisa fazer a do meio. Só precisa fazer a vertical e a horizontal. Certo? Se quiser fazer só 2, uma de cada lado, também pode. Eu quis variar. E essa daqui, eu bordei o meu monograma, eu editei, eu peguei uma florzinha desta e coloquei no meu monograma. Você tá vendo? Eu peguei uma das florzinhas. Olha, tem até um fio aqui que eu não vi. Acabou ficando sem... O que eu fiz? Peguei uma florzinha dessa com a folhinha e uma florzinha com a folhinha. Coloquei no A e no C. Então, foi uma brincadeira que eu fiz aí. Se você tiver um monograma, fica legal fazer também. Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, você vai pôr o pendrive na máquina com a sua matriz. Segue aquela dica que eu falei. Não enche o seu pendrive com matrizes que você não vai bordar agora. Deixa esse pendrive na máquina só com a matriz que você vai utilizar. No meu caso, é esse barrado. Eu tenho esse barrado no meu pendrive e tenho as matrizes dos outros barrados, das outras peças que eu fiz na aula 1 e na aula 2 e na aula 3. Tá? Então, eu estou usando o mesmo pendrive. Então, eu liguei a máquina, porta-fio, sempre aconselho, olha, sempre aconselho ter uma linha no porta-fio, que facilita bastante. Então, a minha aqui já está colocada a linha branca, Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir o meu pendrive com a matriz. Tá aqui a matriz, tá? Se por acaso ela tivesse, vou definir que vai ser ela. Se por acaso ela tivesse espelhada assim, você tá vendo? Ela tá espelhada e tá falando que é para eu pegar o bastidor maior. O meu bastidor tem 13 por 18. Então, a base dele é 13 e a vertical, a largura aqui ele é de 13 por 18. Essa matriz foi programada para o bastidor 13 por 18. Então, se eu olhar aqui, olha, você está vendo? 120 por 132. Então, ele tem 120 de assim a matriz por 138. O que acontece? Ela está na posição ao contrário. Ela está com 132 aqui e o 120 no comprimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou espelhar. Então, eu venho aqui e espelho a matriz. Espelhei a matriz. Então, o que eu fiz? Eu mexi aqui, eu andei com a matriz, eu girei ela. Então, agora ela tá, o 120 está aqui e o 132 está aqui. Só que a posição tá ao contrário. Você tá vendo que ela tá, se eu bordar, ela vai ficar para cá. E eu quero essa matriz do outro lado. Então, eu tenho que espelhar. Então, eu venho aqui, fecho e vou espelhar. Espelhei a matriz, tá vendo? Espelhei a matriz, ela vai ficar na posição certa. Observa que mudou aqui o bastidor, olha. Mudou o bastidor para o bastidor 13 por 18. Ela estava no bastidor maior. Ela mudou para o bastidor 13 por 18. Essa parte aqui, esse quadradinho aqui, eu posso diminuir ou aumentar 10% da matriz. Posso diminuir ou aumentar 10%. Eu não vou nem diminuir nem aumentar, vou deixar desse jeito mesmo,
com 120 por 132. Então, o que eu fiz? Determinei, está na posição certa, eu vou vir aqui e vou colocar para bordar. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que vir aqui e posicionar a linha que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou bordar essa linha retangular. Como o meu bastidor está muito certinho, eu não vou bordar essa linha vermelha, esse quadrado vermelho aqui. Vocês estão vendo que não está dando para ver aonde está o bordado richelieu? Porque o richelieu está no branco com fundo branco. Então, o que eu faço para visualizar? Eu venho aqui nesse papelzinho embaixo e vou procurar aonde eu mudo a cor de fundo do meu bastidor. Então, vou vir aqui, olha, cor de fundo do bastidor. Então, selecionar, eu vou passar para... Vamos pegar uma cor aqui, vamos ver. Vamos pôr um amarelinho. Um amarelinho. Fechar. Fechar. Olha, aí já dá para vocês verem, tá vendo? Já tá dando para ver. Então, agora eu estou visualizando que a linha vermelha... Lembra que eu falei que eu ia tirar a linha vermelha? Porque eu não estava visualizando esta linha, esse bordado branco aqui. Então, esse é um erro que vocês podem cometer. Ah, eu vou tirar a linha vermelha porque ela está muito afastada. Por quê? Porque eu só estava enxergando essas florzinhas aqui. Eu não estava enxergando o richelieu. Então, muda a cor de fundo. Pode até... Escolhe qualquer cor que vocês quiserem. Olha, estava no amarelinho. Vamos colocar um... Vamos colocar um roxinho. Bem mais escuro, vamos ver. Olha, estou conseguindo visualizar melhor a linha branca. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, esta linha de contorno, de alinhavo, para depois fazer o vermelho, que é onde eu vou cortar. Aí eu vou bordar as flores depois. Aí eu vou bordar as flores. Então, vamos lá. Determinei. O que eu vou fazer agora? Eu vou regular a máquina para ela ficar paralela nesta linha horizontal e nesta linha vertical. Então, eu venho aqui, onde está essa agulha com sinal de mais, e vou posicionar primeiro a de baixo, essa daqui, essa horizontal. Então, eu quero esta linha, aqui é onde eu vou editar. Eu quero a linha de base, a de baixo. Você está vendo que ela parou? Se eu baixar a agulha, onde ela parou? Começaria ali. Eu não quero, quero que ela comece onde está esse X aqui, ou em qualquer lugar desta linha. Então, o que eu vou fazer? Levanto a agulha e fecho, e vou vir aqui onde tem essas setinhas, e vou descer a máquina até chegar aqui a agulha. Então, eu vou... Ó, quase chegou. Você tá vendo? Quase chegou. Levanto a agulha... Mais um ponto, tá vendo que ele ainda não está? Então, levanto a agulha. Mais um pontinho. Acho que mais um ponto. Ó, deu certinho, no lugar certinho aqui. Então, aqui ela tá posicionada certinho. Então, a de baixo... Sobe a agulha, senão eu não consigo editar. Essa de baixo aqui tá certa. Agora eu tenho que fazer a da lateral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na lateral. Poderia fazer no canto, se eu quisesse também. Então, se eu vier aqui no canto, ó, eu vou refilar não. Vou alinhar por este canto aqui. Posso alinhar por este canto e posso alinhar por essa lateral aqui. O que eu vou fazer? Vou alinhar pela lateral. Então, alinhei pela lateral de baixo e agora para a lateral da esquerda. Abaixo a agulha, olha, tá fora, tá vendo que tá fora? Então, levanto, fecho essa seção e abro esses sinaizinhos aqui para a máquina vir. Ó, 2 toques ela ainda ficou fora. Subo, mais 2 toques, vamos ver. Ainda ficou fora. Subo. Ó, agora ficou certo. Então, a máquina está alinhada. Sempre a agulha tem que estar levantada.
A máquina tem que estar alinhada nesta lateral aqui e nessa lateral aqui, ou no canto. Se for deste lado aqui, vai ser a mesma coisa, vai ser a parte de baixo ou a lateral da direita. É que eu estou fazendo o barrado da lateral esquerda, por isso que eu estou pegando essa lateral esquerda. Se for nesse lateral direito aqui, eu vou pegar a parte de baixo e a lateral da direita, ou o canto da direita, certo? Então, editei. O que eu vou fazer agora? Fecho para completar a edição e abaixei a agulha, abaixei o calcador e agora posso começar a bordar. Então, agora ela vai fazer, primeira coisa, ela vai fazer essa linha de contorno do zigue-zague. Então, ela tá fazendo a linha de contorno do zigue-zague. Olha, tá vendo que ela tá indo bem em cima da linha? Porque eu editei para ficar em cima da linha. Tá perfeito, olha. Parou. Já fez a linha do alinhavo. Agora ela vai fazer o zigue-zague cheio para eu poder recortar. Então, agora abaixo o calcador e ponho para fazer este zigue-zague com ponto mais leve do corte, do richelieu. Observa aqui, olha, tá bem aqui na beiradinha. É um ponto, eu faço, às vezes eu faço com zigue-zague, às vezes eu faço com ponto cheio mais leve. Aqui tá com ponto cheio mais leve. Eu programei com a densidade 80. Essa matriz vai estar disponibilizada para vocês gratuitamente. Lá no meu site, no anacosentino.com.br, eu vou disponibilizar para compra várias matrizes de barrado e várias matrizes de festonê. Então, já tenho programado várias matrizes. Então, quem se interessar, vai estar disponível lá no meu site, no anacosentino.com.br. Escreve Consentino certo, é COSENTINO. Tá escrito aqui embaixo do vídeo, olha, anacosentino.com.br. Vai ter uma seção só de bordados e ali eu vou disponibilizar as matrizes de barrados e de richelieu. Essa é gratuita, lá é para venda, quem quiser fazer um trabalho mais elaborado vai estar disponível para vocês lá. Mas o processo é o mesmo. O processo de marcação, de edição na máquina, vai ser sempre o mesmo desses que eu expliquei aqui para vocês. Então, eu acho que vai ser de uma ajuda muito válida para vocês. Vocês vão conseguir, a partir de agora, entender um pouquinho melhor e começar a estudar o richelieu, que isso é bem legal e bem bacana. Eu sou apaixonada. Já estou programando para bordar uma cortina para minha cozinha. Eu quero fazer meia cortina toda em richelieu branco. Vai ficar aí, eu vou mostrar para vocês depois como vai ser o passo a passo dela. Tá bem bonito, já estou programando para fazer. E eu não esqueci de vocês não, eu vou mostrar para vocês sim como vai ficar. Tá quase acabando, então o que ele tá fazendo? Tá bordando os dois lados. Depois que terminar de bordar, eu vou retirar da máquina, vou recortar a entretela de baixo, vou tirar a entretela de baixo, somente do espaço onde eu vou fazer os palitos, e vou retirar o tecido também. Aí depois eu vou utilizar, está bordando com linha branca, né? Depois, para as florzinhas, eu trabalhei com rosa seco, um verde seco também e um amarelinho. Então agora eu vou tirar da máquina. Ela parou, ela deu esse apito, né? Significa que ela parou. Então eu retirei o bastidor da máquina. Aqui vão ser os palitos feitos em branco. Depois vai ser a florzinha em rosa, o verde para as folhas, então rosa seco, um verde seco e o amarelinho para o miolo. Então depois eu vou ter que trocar essas linhas quando for fazer as florzinhas. Então agora o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser retirar a entretela daqui de trás. Limpar e retirar a entretela daqui de trás. A matriz está bem programada, ela não tem muita linha passando de um lado para o outro.
Então, a limpeza está bem tranquila. Agora é só retirar essa entretela. Por isso que a entretela rasgo fácil é melhor, somente a da Lola. Não estou sendo patrocinada pela Lola não, viu, gente? É a que eu mais gostei de trabalhar. Se a Lola quiser me patrocinar, eu não vou achar ruim, não. Porque a gente usa bastante entretela. Mas essa daqui eu comprei. Paguei acho que quase R$70 o rolo. A hidrossolúvel eu paguei acho que 135, a termossolúvel acho que 120 e pouco. Mas vem bastante entretela. Tá? Então, tirei. Vou recortar, sem levantar o bastidor. Vou recortar somente o tecido, sem cortar a entretela. Eu estou numa base que desliza, essa minha mesa aqui ela desliza bem. Se você tiver uma base que não desliza, coloca aquelas placas de PET em cima que facilita. Então, aqueles palitos que vocês veem, como será que é feito? Ele é feito dessa maneira aqui. Utiliza sempre uma escovinha para limpar, que ela ajuda. Então, essa matriz é bem gostosa de bordar, ela é delicada. Estou cortando só o tecido. A entretela hidrossolúvel não, porque é em cima da entretela hidrossolúvel que eu vou fazer os palitos. Se você quiser, você pode colocar até 2 camadas de entretela. Se você quiser economizar entretela também, você pode pegar fita crepe da 3M, porque aqui, para explicar, eu coloquei entretela inteira. Mas, se você quiser economizar, porque não é uma entretela barata, custa quase R$140 o rolo de 25 metros, então o que você pode fazer? Você sabe que o seu bordado é essa faixa aqui. Você pode cortar a entretela hidrossolúvel deste tamanho aqui e prender com fita crepe embaixo do tecido. A fita crepe da 3M é a melhor fita crepe que tem. Então você vem aqui, prende essa hidrossolúvel aqui embaixo com a fita crepe e depois coloca o tecido por cima. Então a hidrossolúvel vai ficar só nesse pedaço aqui, olha. Só nesse pedaço. Porque aqui, você tá vendo? Tudo isso aqui vai ser descarte depois. Então eu faço muito isso. Eu reaproveito os pedaços que sobram. Eu tenho vários pedaços pequenos lá e eu acabo aproveitando aqui. Como é uma explicação, eu não quis fazer isso, tá? Mas já fica a dica aí, dá para aproveitar. Não jogue fora sobras de entretela. Guarde e utilize. E se você quiser fazer mais firme ainda, pode colocar 2 camadas de hidrossolúvel. Que o palitinho fica mais firme ainda. Fica mais bonitinho. Se eu colocar 2 camadas de entretela, ela vai ficar grosseiro? Não, porque ela é hidrossolúvel. O que é hidrossolúvel? Ela vai dissolver na água. Então ela vai firmar melhor o seu ponto e depois você vai ter que molhar. O que vai fazer? A hora que você molhar, essa entretela vai desaparecer. Mas ela te deu estabilidade para fazer um palito do Richelieu bem firme. E o ponto não vai ficar frouxo. Sabe aqueles palitos que ficam todo molegato? Dessa maneira não vai ficar. Tá? Então, qual que é o processo do Richelieu agora? Qual que é o processo? Eu já tirei a camada, já tá vendo aqui a minha mão fazendo sombra, ó? Tá só a sombra da entretela hidrossolúvel. Quando eu molhar depois de pronto, essa entretela vai desaparecer. Se eu tivesse 2 camadas, vou colocar 2 camadas. Muita gente, inclusive, coloca ela na parte de baixo aqui. Eu não gosto. Eu gosto de colocar entre a entretela rasgável e o tecido, tá? Muita gente coloca também ela por cima. Eu também não gosto de colocar a entretela hidrossolúvel por cima, tá? Mas dá para fazer assim. O plástico, sim. Muita gente coloca o plástico por cima também. Ou no meio. Eu prefiro colocar sempre entre a entretela rasgável e o tecido.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vai para a máquina. Na máquina, ele vai fazer todos os palitos aonde vão ser, em forma de alinhavo, aqui. Depois ele vai fazer o palito mais leve, um zigue-zague mais leve, e depois por cima um zigue-zague mais fechado para dar estabilidade neste palito. Depois disso, ele vai fazer o ponto cheio de contorno e por último vai bordar os coloridos, que são as florzinhas e as folhinhas, tá? Então vamos lá. Só dar uma limpada melhor aqui, ficou uns pelinhos. Quanto mais limpo, mais bonito fica. O porquê que eu coloco a entretela rasgável com a entretela hidrossolúvel ou a termossolúvel? Que eu acho que ela dá mais estabilidade para firmar esse palito. Poderia colocar só a termossolúvel? Poderia. Muitas pessoas colocam só a termossolúvel e o tecido por cima. Mas eu acho que o palito fica meio mole, eu não gosto. Se for uma toalha de rosto, por exemplo, a toalha de rosto, o tecido já é firme. O tecido já é firme. Você pode colocar o plástico ou a hidrossolúvel e bordar em cima. Em todos que eu fiz os testes, eu achei que ficou melhor a rasgável, a entretela rasgável, depois a termossolúvel, ou o hidrossolúvel, ou o plástico. E por cima, o tecido, tá? Tudo isso é para dar estabilidade no seu palito. Existem várias maneiras de fazer, né? A que eu mais gostei foi essa. A que eu mais gosto, na realidade, é hidrossolúvel com a rasgável. Por que do plástico, Ana? Porque muita gente dá aula em ateliês, em lojas, e você não tem como molhar ali na hora. Então, o plástico, nessa hora, ele te ajuda. Porque quando você termina, você retira todo o plástico e retira toda a entretela rasgável. Então fica fácil, a pessoa já sai com o trabalho pronto sem precisar molhar e passar. É um recurso também. E outra, a gente sabe do custo que é uma entretela hidrossolúvel ou uma termossolúvel. Então, o que é um outro material que você pode utilizar. Nem todo mundo gosta, mas ele fica bom sim. O que não acho aconselhável, eu vi muitas meninas colocando sacolinha plástica. Aí acho que já é demais, né, gente? Mas se você pegar um plástico fino, fica bem interessante para trabalhar. Eu testei até com celofane. Não gostei. Não gostei com celofane. Por isso que eu nem comentei, porque não ficou bom. Então agora o que ela vai fazer? Ela tá até em azul, ó. Eu fiz a programação em azul. Ela vai fazer todo um alinhavo, aí ela dá uma parada e depois ela vai começar a fazer os palitos certinho. Então abaixa o calcador e dá o play para começar. Então agora ela vai fazer todos os risquinhos aonde vai ser os meus palitos, olha, tá vendo? Ela tá me marcando aonde eu vou fazer os palitos. Então, ela já marcou aonde vão ser feitos os palitos. Tá vendo que ela deu uma parada? Agora eu abaixo o calcador de novo e vou fazer o zigue-zague mais aberto um pouco para dar mais estabilidade. Então, aqui que eu falo, tá vendo? Se eu estivesse com duas entretelas hidrossolúvel, esse palitinho aqui, ele ficaria um pouco mais firme, mais grosso. Então, é uma questão de gosto. Como a matriz é pequena e estreita, eu acabei deixando assim. Porque seria mais uma base de estabilidade que eu teria para firmar esse bordado. E depois vai colocar na água e ele vai desaparecer entre a tela. E aqui, como é um pedaço pequeno de richelieu, permite que seja bem delicadinho assim.
Agora ela vai começar a fazer o ponto mais cheio. Tá vendo que a máquina tá batendo mais no mesmo lugar? Ela tá fazendo o ponto cheio mesmo para afirmar. Você sabe o porquê que chama richelieu? Todo bordado vazado é um richelieu. Então, o richelieu é uma técnica desses bordados vazados. Se vocês, muita gente escreve errado, escreve richelieu. Não, ele é richelieu. Richelieu. E todo bordado vazado e feito dessa... Existem vários tipos de richelieu. Tem o richelieu palito, tem o richelieu gota, tem o richelieu bolinha, que são aquelas, todo feito com furador, aquelas bolinhas. E tem o richelieu realce. Richelieu, depois eu vou até preparar uma aula de richelieu realce para vocês. Ele é todo vazado sem os palitos. Então deixa todas as partes vazadas. É chamado de richelieu realce. Então é bem interessante, é bem interessante. Coloca no Google, dá uma pesquisada o que significa richelieu e quando que ele surgiu. É bem interessante a história. O que vai ser feito agora? Ele já fez todos os palitos, agora ele vai começar a fazer o ponto cheio em volta todinho. Tá contornando o desenho, tá vendo? E agora começou a fazer o ponto cheio. Então ele vai fazer toda essa curva aqui, para depois vir para cá e fazer esse outro lado aqui. Então, o que vai ser feito agora? Ele vai terminar de contornar todo o desenho com a linha branca. Quando acabar, eu vou para a linha rosa para fazer as florzinhas rosa. Poderia ser rosa, azul, lilás. Como eu já comecei, essa daqui vai ser rosa. Depois da linha rosa, eu troco, faço a linha verde, que são as folhinhas. E por último, vou fazer o miolinho para preencher as florzinhas. Depois eu tiro da máquina e vou limpar aqui com vocês. Olha que lindo que ficou. Delicada, simples de fazer, não é nada complicado. Então, o que eu fiz? Já bordei um lado, os dois lados já estão bordados, tanto esse quanto esse. Agora eu vou fazer o mesmo processo deste lado aqui. Então, eu vou espelhar a matriz para o lado de cá, posicionar ela nesta linha e nesta linha, como eu já expliquei. Vou tirar os alfinetes. E vou fazer a limpeza. E eu deixo para tirar a entretela depois das 4 prontas. Depois que tiver as 4 prontas, que eu tiro a entretela. A hidrossolúvel, né? De papel já vou tirar já. Então, o que eu vou fazer agora? Vou limpar. Não tem muitas linhas aqui para serem limpas. Tá uma matriz bem gostosa. Então, só a passagem de uma peça para outra. Das folhinhas também. Então, aqui que eu falo para vocês, se estiver com plástico, aí você tem que vir com a tesoura e tirando todos os plásticos da parte interna, aí não precisa molhar. Se for a termossolúvel, você vai passar com ferro na parte de trás e ela vai dissolver com o calor do ferro.
A parte da frente eu já vou limpando, conforme vai bordando ali, que eu vejo que dá para limpar, eu já vou limpando. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho um alinhavo aqui em volta. Então, o alinhavo é a mesma coisa. Tenho que tirar esse alinhavo para eu conseguir... Deixa eu pegar um desmanchador que fica mais fácil. Não gosto de usar a ponta da tesoura para não estragar a minha tesoura. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou tirar a rasgável. Olha. Ela sai inteirinha. Olha como é fácil. A entretela da Lola, ela é boa, tá vendo? Ela sai muito rápido. Então, aqui que eu falo para vocês, olha. Aqui que eu falo que tem muita entretela. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, aqui tem uma faixa comprida. Então, essa faixa comprida, eu já faço isso daqui. Olha, eu já guardo para fazer um festonê. Tá vendo? Vai dar certinho para bordar um festonê. E esses outros pedaços também eu aproveito. Tudo, tanto da rasgável, quanto da hidrossolúvel. Olha, guardo todos esses pedaços. Não jogo fora nada. Da mesma maneira que eu faço o lixo rico dos tecidinhos, eu faço o lixo rico de entretela. Por exemplo, aqui. Se eu tiver que bordar uma florzinha pequena só, eu utilizo assim, prendo com a fita crepe, acerto a entretela, né? Faço isso daqui, olha. Dobro, corto e vou guardando. De repente é só uma florzinha que eu tenho que bordar, eu prendo no tecido com fita crepe e levo para a máquina. Então, esse daqui tudo eu vou guardar. Aí, o que vai acontecer com essa daqui que sobrou? Essa daqui, na hora que eu molhar... Na hora que eu molhar, ela vai desaparecer. Então, limpa bem, tira todas as linhas. Aqui ainda preciso dar uma revisada. Vou tirar todas as linhas, tanto do direito quanto do esquerdo. E depois de bem limpo, aí sim você pode molhar. Eu vou bordar primeiro todas os quatro cantos. Então, aqui já tenho 2 cantos bordados. Então, eu vou bordar mais esses outros 2. E depois que eu bordei os 4, aí sim eu molho, coloco embaixo da torneira. Põe no tanque, põe embaixo da torneira. E eu gosto de... Eu não penduro no varal, nem na secadora. Eu tenho uma pedra na minha lavanderia, eu tenho uma pedra granito. Eu ponho em cima dessa pedra granito, estico bem na pedra e deixo secar de um dia para o outro. Aí depois eu vou passar... Como eu passo? Sempre pelo lado do avesso, para não dar brilho na linha e não queimar a linha. Se você quiser passar pelo direito, coloca um tecido leve por cima, de algodão, e passa em cima do tecido. Mas nunca coloque o ferro em cima da linha de bordado, porque senão ela dá aquela... Sabe quando você passa a roupa que fica brilhando? Acontece isso na linha também. Então sempre coloca um tecido por cima e passa pelo direito. Ou passa totalmente pelo avesso. Aí depois de pronto... eu coloco ou uma borda de canto mitrado de tecido, ou eu coloco uma renda gripir, como foi a que eu fiz aqui. Espero que vocês tenham gostado e vai vir mais dicas sobre o bordado Richelieu no futuro aí. Mas aproveite essas 4 aulas, se você não assistiu a aula 1, a aula 2, a aula 3, assista porque está valendo muito a pena. E não deixe de dar uma passadinha lá no meu site, onde tem várias matrizes de barrado e de festonê para vocês bordarem seus panos de prato, suas toalhas de linho, suas toalhas de rosto. Vai ficar bem legal. Até a toalha de lavabo fica bem bonito para ser bordado também. Beijos e até a nossa próxima aula. Eu tenho uma novidade para te contar. Você conhece o Clube Alecrim? O Clube Alecrim é onde você vai encontrar uma aula excepcional gravada, junto com um PDF extremamente detalhado e o mais legal eu vou te contar agora, tecido exclusivo que você só encontra aqui no Clube Alecrim. Esse tecido exclusivo são os tecidos estampados. Junto com esses tecidos estampados, eu sempre vou mandar para você uma outra combinação coordenada com este estampado. Agora, o estampado você só encontra aqui no Clube Alecrim.
um mais bonito do que o outro. Ah, Ana, eu quero comprar no seu site. Eu consigo? Não. Só vai conseguir adquirir esses tecidos quem fizer parte do Clube Alecrim. Esse tecido eu vou mandar para você produzir a peça que eu produzi para aquele mês específico. E esqueci de falar uma coisinha para vocês. Além de tudo isso que eu estou falando para você, eu sempre vou colocar alguns presentinhos surpresa. Não vou falar o que são, porque eles vão ser surpresa. Mas eu tenho certeza que você vai adorar. Eu estou adorando preparar essas caixas, esses box. Tenho certeza que você também vai gostar. Venha fazer parte do Clube Alecrim. Ele está sensacional e você vai amar. Beijinhos!